Pronto, está gravando. Então, como eu estava dizendo, então Stanley Kubrick, Born to Kill, Nascido para Matar, nessa cena, ele apresenta uma contradição entre a paz negativa e a paz positiva. A paz negativa é a concepção moderna de paz, uma concepção reducionista. Então, a paz ela é construída por meio da segurança, dos órgãos ou dos aparatos de segurança. Então, essa é uma paz que exige permanente tensão, e você vê aí no filme, né? Que você tem um exército, a guerra, e o próprio comandante, o general diz, essa onda de paz vai acabar, né? Não vamos ficar assim tranquilos que essa onda de paz vai acabar, né? Então, é como se fosse a guerra para a obtenção da paz, a paz negociada, a paz pelas armas, a ideia de paz, né, de guerra fria, de tensão permanente. Esse é o sentido de paz negativo que marca a construção do conceito de paz na modernidade, no século passado. Mas já no final do século passado... Sim, pode dizer. Isso aí tudo que o senhor está colocando, e o senhor falou também de cinema, eu acredito que essa questão da Guerra Fria, diante de todas essas coisas que a gente vem vendo, eu acredito que ela continua, não no sentido do modelo que era naquele período da própria e dita Guerra Fria, mas eu acredito que aquele, vamos dizer assim, aquele contexto, né, de disputa, ele continua, só que por debaixo do pano, vamos dizer assim, por trás das cortinas, né, nos bastidores, sem estar uma coisa tão gritante, mas de vez em quando você vê ali surge um conflito ali de alguma coisa, e muitas vezes a gente se pergunta, será que realmente foi um acaso, né? É uma situação dessa de Cuba, né? Será que de repente foi só um acaso, não houve um incentivo ali, porque para todas as coisas que nascem, houve uma provocação, né? O conceito de paz negativa é um conceito que ele tem posso pegar ali alguns ápices, momentos de ápice, como você disse, a Guerra Fria, mas ele não está superado, não, muito pelo contrário, embora seja, eu penso como conceito superado, é um conceito superado do ponto de vista da construção do conceito de paz. E de onde é que vem o novo conceito de paz? Vem de uma disciplina, essa disciplina chamada Estudos de Paz. Eu acho interessante, porque nem eu, nem vocês acreditam, eu acho que vocês não estudaram paz. Eu não estudei, eu passei batido. Na minha época não existia estudo de paz. E na de vocês, nem na de vocês, que já vocês devem ter feito direito agora, né, no século XXI, vocês não devem ter estudado paz. É uma disciplina fundamental, porque, bem, você está na cidade, aqui São Gonçalo é uma das cidades mais violentas do Brasil. Natal, idem. O percentual de violência doméstica em Pernambuco cresceu ultimamente assustadoramente. No Rio Grande do Norte, idem. No Brasil como um todo, idem. Nós estamos num país violentíssimo e pouco se estuda a questão da violência. Nós temos, né, poucos professores, temos professores de criminologia, claro, temos professores, mas são poucos professores de criminologia. Evidentemente, a grande ênfase das ciências criminais fica fora das abordagens de criminologia, de estudos de paz. Estudos de paz é uma disciplina. E a gente não pode ter a construção, os processos de construção de paz apenas na abordagem de paz negativa. E a abordagem de paz negativa é essa abordagem que remete ao Estado moderno, ao século passado, a visão de que a gente tem que ter mais segurança por meio de armas, de ordem, de polícia e tal. Existem outras formas de estabelecer paz.
Inclusive, nós temos aqui no estado do RN, desde o governo passado, uma lei específica dos processos de cultura de paz. Uma lei estadual. Bem, não sei há quantas andas essa lei, se ela pegou ou não. Desconfio que não. Desconfio que não. É mais uma lei que repete o que as outras pessoas, que os outros estados fizeram e que sai todo mundo repetindo, mas que não compreende, talvez não compreenda quais são o que é que leva à construção de paz, de cidades pacificadas, ao conceito de paz positiva. E veja, no filme você tem essa contradição de alguém com um bottom de pisse e alguém com a arma e no capacete nascido para matar. Essa é a visão de paz negativa, que é você a visão de paz negativa, você acreditar que pode, pelas armas, ou pela morte, ou pela violência, conseguir o contrário. O sentido de paz positiva, que é um sentido complexo, e talvez eu precisaria de outro dia, outra abordagem, a gente teria que estudar as várias formas de paz, e como se ocorrem essas paz, e os métodos de obtenção de paz, e a importância disso para a gente que trabalha com o crime. Isso é fundamental. Para quem trabalha ou quem quer aprofundar a criminologia, ele tem que entender quais são os métodos de paz. A abordagem da justiça restaurativa é uma abordagem no sentido que se inclina para formas sistêmicas, de pensamentos sistêmicos e estudos de construção de paz no sentido positivo. Porque na paz positiva, eu não preciso de armas. Eu não preciso de armas. Eu vou obter por outros mecanismos de não violência. Eu não uso mecanismos violentos para a obtenção da paz. Eu obtenho a paz por meio de outras estratégias. E aí existem muitas formas de obter a paz. É claro que uma das formas é a forma que a sociedade moderna consagra, e deve, inclusive, continuar consagrando no século XXI, é a forma do emprego das armas. Mas acredito que essa não deve ser a forma única. Existem outras formas de obtenção de paz para situações, problemas específicos. Tanto zonas de conflito, problemas específicos, por exemplo, que digam respeito, como obter a paz no lar. Eu quero saber como é que vocês me respondem, como é que se o método de paz negativa será suficiente para a obtenção da paz no lar. Acredito que o método de segurança, de prisão, eu sei que existem razões para isso, para emprego da violência no sentido de encarceramento de certas pessoas, é a única saída. Mas a gente tem que ter outras políticas também. Em alguns casos, encarceramento, mas não todos os casos. Penso que o modelo da violência doméstica, a Lei Maria da Penha, está ainda precisando de certos aperfeiçoamentos do ponto de vista da teoria da paz. Penso não, acredito nisso e bem, é uma tarefa que se precisa ainda discutir na sociedade. Mas, enfim, a gente vai ter que imaginar como construir esse. Não é simples. Falar em paz positiva não é simples. Por quê? Porque exige estratégias e metodologias diversas para a obtenção da paz, sem que seja necessariamente encarcerando uma pessoa, prendendo uma pessoa ou empregando ameaças contra essa pessoa. Então, construir uma sociedade segura do ponto de vista da paz, e aqui eu já estou falando dos estudos de paz, não a paz no sentido transracional, não é limitar, não é questão de dizer, vamos colocar polícias na rua. Não, a paz mesmo é não necessitar de polícias, de armas. A política de paz, o estudo de paz, no sentido positivo, é entender que a gente precisa avançar no combate da desigualdade, né? Maior tolerância em relação a grupos diversos. Tudo isso
vai compor os argumentos e as metodologias para a construção de uma sociedade de paz. Na Austrália, Inglaterra, Estados Unidos, já existem cidades que adotam políticas sistêmicas de construção de paz no sentido positivo. Algumas cidades já se denominam, inclusive na Austrália, algumas cidades já se denominam cidades restaurativas. Eu acho isso muito interessante. A ideia de aplicação de justiça restaurativa no plano macro das cidades. Aqui a gente ainda não tem isso. Momento. Fechar aqui. Alguém falou aqui, deixa eu ver aqui. Exatamente. O modelo que adota no Brasil, o modelo ainda é um modelo ultrapassado de paz, de construção de paz. E a sociedade envereda por esse modelo porque é uma forma de pensar, mas é uma forma de pensar reducionista. Eu não condeno, não vou dizer condenar, porque o modelo reducionista é um modelo simplificado, embora seja racional, existe uma racionalidade nele, mas as pessoas que advogam o modelo reducionista de paz, a visão simplificada de paz negativa pelas armas, elas estão, segundo eu penso, estão entrando, bem, em uma frequência que não leva à paz, muito pelo contrário. E quando eu percebi isso, eu estou dizendo porque eu usei arma. Eu usava arma e atirava e gostava, não achava nada, acreditava que era possível, né, ter paz pelas armas. Até que eu vi, em um certo momento, tomei a decisão de não mais usar armas. Não andar armado, mesmo como juiz, estando exposto ao perigo em muitas situações, quando viajava no interior, etc. E que é possível a gente pensar em soluções que não passem pelo armamento. Não passem pelo armamento. E uma das questões centrais é justamente essas condições ambientais da forma de construção de paz. Eu sei que isso é difícil dizer para a sociedade, né? Se você está num ambiente violento, querer que a sociedade se desarme. Eu também não compreendo as pessoas que queiram, que se sentem ameaçadas, mas essa situação de ameaça é uma situação que é explorada muito, a sensação de segurança é explorada muito pela criminologia específica, chamada criminologia autuarial, e mais especificamente pela análise econômica do crime. Vamos continuar as nossas reflexões, a gente falei um pouco, queria que vocês... Professor, só abrir uma aspas aí, o senhor falou que, sendo juiz no interior, eu tenho um tio que faleceu agora dia 11, que ele era juiz lá em Caicó, e ele tinha arma, e ele morava sozinho. Conheci, Luiz, fui amigo dele, inclusive. Pronto, meu tio. E ele dizia, rapaz, eu desse tamanho aqui, qualquer empurrão me derruba. Então, e moro sozinho, então pelo menos alguma coisa para retaliar. Mais nesse sentido de autodefesa. A arma como autodefesa, né, a arma não seria o porte, mas a posse de arma, ter arma em casa, né? É uma escolha, é uma decisão, mas não sei se isso exige crescimento individual ao ponto de que você permita esse crescimento, ou seja, essa reflexão. E eu estou muito já pensando numa linha de outra paz, uma paz obtida sem as armas. Existe que você consiga uma paz interior e um sentimento de uma palavrinha que eu usei aqui antes, que é ahimsa. Ahimsa é uma palavra em
não vou dizer agora, travou a língua, sânscrito, que significa não violência. E a ideia de não violência é você estar pronto para se expor a um ato de violência. Mas isso é um ato interior. Essa paz, então, ela vem do interior. Se você não sente essa arma, pode usar a arma. Se a arma que lhe dá segurança, né? Se a arma que lhe dá segurança, então use a arma. Mas se você está preparado para exercer o sentimento ahimsa, de não violência, ou de paz interior, num sentido mais pleno, de alguma forma você está preparado para sofrer alguma violência. É porque você vai abdicar das armas. É difícil, é utópico, sim, é utópico, é difícil. Isso não é para todo mundo, né? Para cada uma das pessoas. Né? Mas vai depender de como você se situa no mundo, qual é o seu ambiente. Claro, se você está num ambiente de conflito, é muito mais difícil entender o que eu estou dizendo. Então, uma pessoa que mora em um ambiente de conflito, ele não vai compreender o que eu estou falando. Professor, essa questão, por exemplo, do armamento. Eu sou atirador esportivo, eu tenho alguns armamentos em casa e também posso andar com ela em porte em algumas situações. Eu sou há algum tempo e, sendo sincero com o senhor, depois de conseguir o porte e andar armado, eu me sinto muito mais seguro do que andar desarmado. Até pelo país. Não, com certeza, você se sente seguro, porque o conceito de sensação de segurança é um conceito, vamos dizer, que está à parte, são dois conceitos, o conceito de risco efetivo, objetivo, e o conceito subjetivo, que é o de sensação. A arma dá essa sensação de segurança. Eu já usei a arma, tenho o porte, enfim, eu sei do que você está falando. Eu acho que ninguém pode dizer que a arma não dê a sensação de segurança. Dá, concordo. Pode dizer, pode continuar. Isso, perfeito, exatamente. Eu me sinto muito mais seguro portando a arma. Que você sente com capacidade de se defender, de não ficar impotente em algumas situações. Acho que, como a maioria daqui, já passamos situações difíceis com assalto, com ameaça, e você, sem ter como se defender, você se sente impotente. É uma situação muito ruim, de verdade. Para quem já passou, é uma situação muito ruim. É uma situação traumática. Isso aí, eu já fui assaltado com arma em punho e sei que não é simples, não. É uma situação. Mas é uma questão eu também, problemática. Uma pistola na minha cabeça. É uma questão problemática, é justamente essa da autodefesa, né? Isso é um problema complexo o modelo de sociedade que valoriza a autodefesa. Né? Isso está na estrutura teórica do liberalismo. Que, bem, volta de novo, tudo a gente vai ter que voltar para Beccaria, né? Beccaria, Bentham, aqueles autores clássicos da criminologia clássica, e bem antes deles, Stuart Mill, eu já falei de Stuart Mill, Mariette Mill, tudo isso. Bem, aqui, a ideia que, no capítulo 2º, eu acho que foi, não sei quem foi que falou hoje, foi Mariana que estava falando, né, no trabalho do grupo. Mariana diz, cada um abdica um pouco de sua liberdade para ter a segurança, né? Esse é o preceito base da ideia de Estado liberal. E nessa ideia de Estado liberal também tem lá um princípio fundamental, que é o princípio, veja, da não agressão. É o princípio fundamental. Está lá na raiz dos todos os autores liberais. Os liberais clássicos vão defender o princípio da não agressão. Mas essa não agressão tem um limite, né? Desde que não aconteça uma agressão e que, havendo uma agressão, você tem o direito de autodefesa. Essa autodefesa pode ser dos bens essenciais. E quais são os bens essenciais? O seu corpo, né? Ou a sua propriedade, que também seria
uma forma de extensão do corpo, porque o corpo, ele tem, os teóricos liberais vão dizer justamente isso, o corpo ele tem necessidades materiais e para suprir as suas necessidades materiais, você precisa de bens materiais. Então, você precisa de proteger também a sua propriedade como extensão de como extensão de seu corpo. Então, você pode se defender, você tem esse direito. É lindo, a teoria é linda, porque eu estou falando aqui com teoria, eu me identifico com todas as teorias, eu acho interessante a forma de pensar teórica, porque eles vão dizer, bem, isso, vamos dizer, os teóricos liberais vão dizer, isso mesmo, olha o texto, deixa eu tentar aqui pegar, um momento. Professor, o texto liberal, pode falar. Professor, eu acho também que você tem que estar preparado para a consequência dessa sua autodefesa com a arma, né? Porque, geralmente, quando você fala uma defesa dessa, leva a um resultado muito... E você tem que estar preparado para esse resultado, até essa questão psicológica mesmo, né? Não é porque você tem uma arma que você vai estar preparado para o resultado da defesa dela. Tipo, matar uma pessoa, né? Ele traz um resultado muito forte para você, né? O simples ato de matar não é um ato natural, né? Mais antes matar do que ser morto, né? Não, claro, eu estou entendendo o seu funcionamento total, eu não discordo dele, não. Eu apenas levantei isso aí porque eu tenho um grande amigo que ele é da Polícia Federal, e ele disse que quando entrou na polícia fez curso, tal, tem habilidade para arma, talvez assim como você deve ter feito curso, só que ele disse que achava que ele estava preparado para o ato, quando ele efetuou o primeiro disparo, disse que depois aquilo ali foi uma coisa muito forte para ele. Aí, imagina, o cara está preparado, é um agente de segurança, parte do princípio que o ato dele está amparado por lei e tal, mas ele não estava preparado como ser humano. Não funciona, as coisas não funcionam bem assim, não é tão simples, né? Existe um percentual significativo de suicídio, o suicídio das profissões, um percentual significativo de suicídios acontece entre policiais. E, claro, que as pesquisas no Brasil não são profundas sobre isso, mas há uma evidência de que boa parte desses policiais que cometem suicídio, eles estão sobre uma doença, estão acometidos de uma doença, né, que é uma desordem de estresse pós-traumático, né? Há uma sugestão, e a desordem de estresse pós-traumático, ela leva a suicídio. E você pode desenvolver essa doença quando mata uma pessoa. Ou quando é vítima de um assalto, ou, enfim, ou quando testemunha, ou quando presencia alguém morto. Essa desordem, E quem investiga isso, existe um campo do conhecimento que investiga isso, que é a teoria dos danos, como eu falei, né? Existem, inclusive, já construções ainda muito incipientes. No Brasil, eu acho que não tem nenhum livro publicado, se tiver um ou outro, ainda um campo de conhecimento, como eu disse, a semiologia, que já para pensar esses danos, né, a que as pessoas estão acometidas, né? Então, às vezes, você pode pensar que, estando seguro com a autodefesa, pela arma, o uso da arma, você pode estar se submetendo a outros tipos de danos. Não estou dizendo que você vai se submeter a isso, né? Mas a visão que eu quero construir, a visão que eu quero construir para a criminologia, né, a ideia de que essa visão, nos processos de construção de paz, de estudos de paz, ainda é muito limitada no Brasil, ainda é muito limitada. E no mundo também, inclusive, se você pegar os países eurocêntricos, todos ainda, de certa forma, eles estão fundados em estruturas de paz no sentido negativo. Acredito que a gente supere esse modelo. Acredito que a gente supere esse modelo. Porque esse modelo não leva à paz. A paz sem armas. Como fazer isso? Esse é um problema para os estudos de paz. Esse é um problema para esses estudos. Como eu estava dizendo, então,
lá, depois eu não sei se vocês entenderam, o que danado é o paradigma da reação, mas o paradigma da reação, que lá nos anos 50, ele muda a ideia de abordagem para uma reflexão crítica do próprio sistema de justiça criminal, e abrange aí uma série de agentes e agências. Esse sistema de justiça criminal, ele vai ser problematizado. Aí ele vai ser problematizado pelo garantismo, vai ser problematizado pela análise econômica do direito, pela criminologia crítica, pela criminologia contemporânea da época, enfim, vai ser problematizado. Agora, eu vou ter soluções que são ainda assim legitimadoras, como as não legitimadoras. As legitimadoras, eu vou destacar duas, por exemplo, a análise econômica do direito, a análise econômica vai dizer, o sujeito precisa, né, nós precisamos do sistema punitivo, nós precisamos da sensação de arma, a sensação de segurança que a arma provoca, armar as pessoas gera uma situação de desconforto para as pessoas que cometem crimes, e isso é favorável para desmistificar. A análise econômica do crime, existe uma racionalidade, aplica a metodologia econômica na mesma metodologia dos comportamentos humanos em geral, inclusive os criminosos. Então, ela dá uma resposta. E o garantismo também vai legitimar, e as 10 legitimadoras do sistema de controle, basicamente, que vão surgir depois da teoria do etiquetamento, é a criminologia crítica, que nesse momento, nos anos 70, ela surge com o nome de criminologia radical, normalmente, quando se fala criminologia radical, eu estou falando da criminologia crítica nos Estados Unidos, lá nos anos 70, ou nova criminologia, que também é uma criminologia crítica, mas quando se fala em nova criminologia, é como se eu estivesse me reportando a criminologia crítica na Europa, lá nos anos 70. Aqui, o primeiro livro, não dá para ver, porque eu vou aqui tirar o plano de fundo, mas aqui dá para visualizar o livro de Juarez Cirino, ele traz o livro aqui, Criminologia Radical, é o primeiro livro, podemos dizer, já existia criminologia, mas o primeiro livro, vamos dizer, dos anos 80, que traz uma abordagem, apresentação do que é a criminologia radical no Brasil. Interessante. Antes dele, os autores já faziam, claro, Roberto Lira Filho já fazia uma criminologia de base marxista e crítica também. Mas aqui vamos contar com um grande autor, ainda continua sendo um grande advogado em Curitiba, é um referencial para os professores de criminologia no Brasil inteiro. E aí a gente vai falar um pouco sobre Juarez Cirino e sobre a criminologia crítica. Então, vamos pegar aqui algumas questões da criminologia crítica. A criminologia crítica, ela vai enfatizar exatamente o que é essa criminologia crítica, que nos Estados Unidos é radical e na Europa chama nova criminologia, ou você usa o nome que você quer. Isso aí você, nos artigos ou nas produções, às vezes você tem um nome pelo outro, né? Nova criminologia, como a criminologia crítica, criminologia radical. Só que, às vezes, os autores usam ela de forma mais, vamos dizer, organizada. Coloca a criminologia crítica como gênero, e dentro dela a criminologia radical como sendo aquela crítica nos Estados Unidos, e a nova criminologia como sendo a crítica lá da Europa. Para a gente entender, porque às vezes não dá para você falar, são um espectro teórico crítico, com vários autores, muita gente falando e produzindo, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Isso é importante você saber. O contexto dessa criminologia é um contexto de pós-guerra. Eu já tenho um paradigma da reação, ela reforça o paradigma da reação. A ideia dos movimentos sociais dos anos 60, tanto na Europa como nos Estados Unidos, o Brasil não está vivenciando isso, nós estamos numa ditadura, então a criminologia aqui, ela só vem chegar com o Cirino depois, já nos anos 80. A ideia de
de que existe uma criminologia marxista, de esquerda, a ideia de que existe um consenso, aliás, um falso consenso, desculpe, um falso consenso, né? Não existe ordem, não existe na sociedade uma, vamos dizer, hegemonia mesmo, que as pessoas estão em conflito, as classes estão ali em embate, né? Isso vai dividir essa criminologia. A ideia de que o comportamento criminoso não é algo de patologia individual, mas é uma patologia social. Estrutura social capitalista, ela é patológica. Então, veja como essa criminologia crítica, ela vai bem estressar mesmo, ela estressa uma reflexão. E aí eu vou pegar esse livro de Cirino, algumas ideias de Cirino, e vou apresentar aqui. Veja que eu estou aqui nos anos 80, viu? Anos 70, anos 80. Então, quais são os elementos dessa criminologia? A criminologia vai dizer, bem, o sistema, vocês vão ter que concordar comigo, né? O sistema punitivo, o sistema de justiça criminal, ele prende basicamente os crimes patrimoniais, de fato. Se você for olhar um sistema prisional, você vai encontrar toda a questão lá em torno de, basicamente, os crimes patrimoniais, roubo e furto, mais os crimes de consumo de droga. Resultado, produto da guerra às drogas. Não é só isso que você encontra. Você nem encontra o percentual de elucidação de casos de violência e homicídio é baixíssimo no país, é 8%. Mas, basicamente, nós encontramos dentro do sistema jurídico os crimes contra a propriedade e posse de drogas. E isso, segundo a criminologia crítica, é porque todo o sistema de justiça criminal ele está articulado com um modelo de proteção da propriedade. E na base da violência, estaria a questão da propriedade e da articulação do sistema como um todo, em torno da proteção da propriedade e da produção de lucros econômicos, e essa criminologia vai dizer que o direito penal, ele age para proteger determinadas classes em desfavor de outras. Jo Kwon, livrozinho clássico, eu tenho até ele aqui, né, 2 livros clássicos, deixa eu pegar aqui. É isso que eu estou falando aqui, é a fase idealista da criminologia, né? La Nueva Criminologia, veja um livro traduzido para o espanhol de Jo Kwon, Walton, Young e Taylor. Esse aqui, La Nueva Criminologia. Nova Criminologia. Dos mesmos autores, outro livro, Criminologia Crítica. Esse aqui é publicado aqui no Brasil, esse aqui é a edição brasileira. São 2 livros distintos. E a visão da criminologia crítica ainda chamada idealista. Idealista, viu? Eu gosto tanto desse livro que eu tenho 3 dele. Toda vez que eu vejo, eu compro. Mas... e tem outros livros de Jo Kwon que são interessantes. Morreu faz alguns anos. Professor na Inglaterra. Então, essa criminologia crítica, ela vai, como eu disse, então, fazer uma crítica questão do capitalismo, a questão do capitalismo, ela vai mudar o objeto. Ela vai mudar o objeto. O objeto da criminologia não vai ser exatamente o sistema de controle. Vai ser mais do que isso. Vai ser esse sistema de controle, a reação, o sistema de controle, mas as relações interpessoais articuladas com o sistema político, o sistema jurídico e o sistema econômico.
É um objeto bem amplo. E aí vai dizer, bem, o sistema de justiça ele só pune pobres, nessa ideia de o sistema político, econômico, jurídico, funcionam articulados para punir só os pobres, né, a massa, o exército, reserva, os trabalhadores que não são absorvidos pela indústria, e os ricos e poderosos ficam absolutamente de fora do sistema. Tanto é que a gente não vai encontrar os casos de rico e poderoso. Ela repete, vamos dizer, reflexões em torno dessas questões lá no passado com Sutherland em Crimes do Colarinho Branco, porque esses crimes não entram no sistema. Essa criminologia, o nome é radical, porque é uma criminologia radical, e o termo radical aqui é ironia. Jock Wong inventou esse termo como ironia. Ironia, para dizer, é radical, que ela vai na raiz, e para ela ir na raiz, ela teve que revisar tudo que foi feito na criminologia até então. Então, vai reorientar as interpretações dadas pelas criminologias tradicionais, classicistas, positivistas, as correntes sociológicas passadas, etc. Então, é uma corrente que vai levar toda a questão da violência como em torno da propriedade, do sistema capitalista, do modo de produção capitalista, articuladas em relações da sociedade com o sistema econômico, político e jurídico. É bem ampla essa criminologia, é muito ampla. E nesse centro, nessa questão está a prisão, né? O cárcere, ele exerce uma função fundamental. Essa criminologia é uma criminologia essencialmente abolicionista. Nós temos um autor que teve grande influência, não foi nem esses que eu mencionei aqui, não foi nem Jock Wong, nem Taylor, nem Walton, deram muita influência aqui no Brasil, não. Tanto é que esse livro dele, um é em espanhol, o outro é de 70 e pouco, acho que 80, e não houve mais traduções. Esse aqui talvez tenha tido mais influência, Torres Cirino, mas ainda está muito limitado ali aos ciclos criminológicos mais restritos. E o de Barata, sim, é um livro mais... Tá, eu passei até para vocês. Alessandro Barata é um criminólogo crítico, e ele é italiano, mas radicado na Alemanha, e ele entendia português, dava palestras aqui, visitava o Brasil, então ele criou, vamos dizer, uma escola na América Latina, por conta dessa aproximação. É um autor considerado importante para o Brasil, para a criminologia crítica no Brasil. Ainda hoje, temos um dos seus discípulos, que é Vera Regina, em Santa Catarina, é uma grande criminóloga crítica do Brasil. Tem vários livros, não coloquei nenhum dela aí, mas Vera Regina, não esqueça o nome. Eu coloquei um livro de Vera Batista, que também é outra criminóloga, só que é da corrente da Escola do Rio de Janeiro. Também criminóloga crítica, socióloga. Ela é... Bem, então, a criminologia crítica é uma criminologia abolicionista, ela não vai falar em ressocialização, não existe ressocialização, não existe a ideia de humanização da pena. Humanização da pena, é impossível falar em humanização da pena, porque a pena, ela cumpre uma função articulada com esse todo o sistema, que ela nunca vai ser humanizada. A pena, ela cumpre um princípio, isso é um princípio que já existia na criminologia, Pena e Estrutura, o nome do livro de Rush Krishheimer, ele falava em princípio da menor elegibilidade. O que é que o princípio da menor elegibilidade diz? O princípio da menor elegibilidade diz que a prisão, ela cumpre uma função de degradação. Ela funciona abaixo do menor nível da classe trabalhadora. Então, ela sempre vai ser uma degradação, menor elegibilidade, para que ela não seja elegível. Se a prisão for um hotel, como as pessoas dizem que as pessoas queriam ir para a prisão. E ninguém quer ir à prisão, porque sabe que ela é menor elegível. Então, e isso gera uma contradição na essência da prisão, que é impossível de a gente falar em humanização da prisão, como queriam os clássicos. Não há como humanizar a prisão. Na ótica da criminologia crítica,
articulada dentro do sistema capitalista. É exatamente isso que vai falar, baseado em todos os autores críticos, vai falar Cirino. Então, a criminologia crítica é uma criminologia abolicionista, principalmente, sobretudo, da prisão, mas do sistema de controle como um todo, já que o sistema de controle está corrompido pelo sistema capitalista. Isso na visão idealista. Depois, existe uma criminologia crítica realista. Na visão realista, os realistas vão botar um freio, vão dizer, peraí, calma, não é assim não, né? Porque se você abolir o sistema de controle, as relações de dominação vão existir, essas relações de dominação vão explorar mais ainda a classe trabalhadora. Então, bem, se você é crítico e defende a classe trabalhadora, como é que você vai acabar? Então, os realistas vão continuar uma análise crítica, mas vão dizer, não, mas peraí, a gente precisa também de sistema penal para proteger a classe trabalhadora, porque quando se analisa, quem perde mais com o crime é a própria classe trabalhadora. Então, existe o realismo, a visão, vamos dizer, de crítica da própria criminologia crítica. Na visão idealista, todas as questões estão em torno do capitalismo. Na visão realista, não é bem assim. Não pode, a visão realista ela tenta legitimar, de alguma forma, o sistema de controle. Né? Então, por exemplo, você vai pegar Lei Maria da Penha, é uma lei realista. Ela tem fortes conotações críticas, de criminologia crítica. Existe Marília Fernando, que é uma professora de Pernambuco, discípula de Vera Regina. Ela tem um livro, Lei Maria da Penha e Criminologia Crítica. Então, é realista, não é abolicionismo só, mas também punitivismo. E aí vem o problema, o realismo ele traz um problema, que é o punitivismo de esquerda, que é a própria abordagem de esquerda legitimar reações punitivistas, já que fica contraditório se uma criminologia crítica é abolicionista, como é que ela pode legitimar reações punitivistas? Então, seriam os mesmos problemas da criminologia tradicional. Abolir, bem, o problema, então, da violência estaria na essência das questões que dizem respeito à propriedade, do sistema capitalista, isso na visão idealista, e depois atenuado com o realismo. Essas são as perspectivas. Eu vou compartilhar aqui um momento. E aí tá, né? O criminologia crítica, uma ferramenta de poder e domínio, o sistema de justiça criminal é uma ferramenta de poder e domínio da classe poderosa. O crime, ele é uma forma de luta, veja, eu não sei se vocês já viram, mas já devem ter ouvido alguns criminólogos críticos falando em entrevistas, né? Quando vão defender, né, pessoas que cometem crimes, e eles lançam mão da abordagem crítica, a isso a imprensa explora, porque justamente eles vão falar do crime como um processo de luta, porque os criminólogos críticos, eles vão, de alguma forma, eu vou colocar entre aspas, romantizar a questão do crime. Pelo menos nessa fase idealista, eles romantizam, eles tornam, né, o crime como algo que fosse um ato inocente de alguém que está dentro do sistema capitalista. Depois os realistas vão atenuar essa abordagem idealista. Mas é isso. Essas são as correntes. Essa criminologia crítica ela vai falar em funções aparentes versus funções latentes do sistema, que o sistema diz. O sistema fala em igualdade, eu até discuti isso hoje já, né? O sistema fala em igualdade, mas, de fato, o que ele quer é a desigualdade, a aplicação desproporcional das penas, né? E essa criminologia, ela rompe por completo
o modelo integrado, então ela não dá suporte ao direito penal, muito pelo contrário, ela é uma criminologia abolicionista. Não existe com ela a ideia de progresso, o conhecimento vai crescendo, humanização crescente, ela vai fazer aberturas para o movimento antimanicomial, que é a antipsiquiatria, e os abolicionismos em geral. É nesse contexto de criminologia, que vai surgir também várias correntes de pensamentos abolicionistas. Nós não vamos aprofundar esses abolicionismos, mas a justiça restaurativa, abordagens não repressivas, que é a justiça restaurativa é uma mudança de paradigma em relação ao modelo de repressão do direito penal tradicional. A justiça restaurativa ela tem várias formas e correntes, e ela não necessariamente ela está vinculada à criminologia. Eu acho que quase tudo que se produz sobre grande parte do que se produz sobre justiça restaurativa no Brasil é fora da criminologia. Ela tem autonomia já, mas aqui eu estudo, minha disciplina na universidade é criminologia e justiça restaurativa. Eu trabalho criminologia, pensamento sistêmico, dentro de uma abordagem de justiça restaurativa. A ideia é essa. Quais são os livros da criminologia crítica? Né, os livros que vão... Foucault é um autor muito importante, Vigiar e Punir, que é o clássico dele. Alessandro Barata, nós já falamos. Juarez Cirino, já falei também. E Vera Batista, Introdução Crítica à Criminologia. Esse livro, Introdução Crítica à Criminologia, ele apresenta um panorama da evolução do pensamento da criminologia crítica no Brasil. Então, tem as correntes, é bem interessante. Capítulo 1 ao 4 já dá uma noção geral sobre a criminologia. Se você quiser mais criminologia crítica, uma forma bem detalhada também, o livro, melhor do que o de Barata, às vezes, até, o bem didático, o livro de Cirino. E aqui Cirino traz a abordagem idealista de criminologia. O realismo vai tentar colocar o pé no chão, também advogar que é preciso ter algumas reações, o sistema punitivo ele tem que proteger as classes mais vulneráveis, e o realismo de esquerda, o marginal. O realismo marginal, ele é realismo também, mas vai tentar fazer uma contraposição, do mesmo jeito que a criminologia crítica idealista falava, existe a classe poderosa e a classe marginal. O realismo marginal vai dizer isso em relação aos países. Existem os países eurocêntricos, centrais, que não é só os europeus, inclusive o Japão é um país eurocêntrico, os Estados Unidos, e os países marginais, que são os países dominados, por exemplo, os países da América Latina. Então, essa criminologia que existe no centro, ela serve de referência, segundo a criminologia marginal, ela serve de referência para o Brasil, serve de referência, só que a realidade nossa é diferente. E quem estuda direito criminal sabe disso. A gente passa o ano estudando teorias estrangeiras, construídas para contextos que não são os nossos. Evidentemente, essas teorias não vão valer nada, né? Não funcionam. Não funciona porque a realidade de cada país, os contextos culturais são diferentes, não tem como a gente aplicar teorias alemães, teorias penais diversas nos contextos locais. O realismo marginal, crítica eurocêntrica, dominação, né? Os países centrais dominando. E aí um autor interessantíssimo é Zaffaroni, né? Em Busca das Penas Perdidas, uma homenagem que ele faz a Luke Hussmann, e A Palavra dos Mortos, Conferência de Criminologia Cautelar. Peguei só 2 livros, coloquei lá na pasta. E aí esse paradigma restaurativo, ele vem nessa onda de estudos de paz, criminologia crítica, abolicionismos. Então, aí construção do paradigma, né, deslegitimante,
e a ideia de justiça restaurativa. Na justiça restaurativa, o que você vai fazer? Devolver o conflito à vítima. Devolver o conflito à vítima. Como devolver esse conflito à vítima? Fazer com que a vítima volte a participar do processo. É uma tentativa, né? Uma tentativa de fazer com que a vítima volte a participar do processo. Grupo 1, não apareceu ninguém ainda do grupo 1? Eu sou o relator do grupo 1. Qual é o livro do grupo 1? A gente escolheu, deixa eu pegar aqui, a humanização das penas. Eu posso começar? E qual é esse livro? Sim, é o livro de Beccaria. Não, o grupo 1 já tem. O grupo de Beccaria ficou com o livro de Beccaria com o grupo 2. Ah, sim, eu estou confundindo com a atividade da manhã, no caso. Não, aqui é só escolher o livro. Certo. Deixa eu ver se outro componente se manifesta, porque eu me preparei apenas para o trabalho da manhã, por enquanto. Tá certo, mas se você quiser falar, já que está com a palavra, pode falar. Professor, é o de Foucault que a gente escolheu, o grupo 1. Tá certo. Vocês podem mudar, viu? Não se preocupem não, mas eu já estou aqui anotando para a gente entender a Foucault, né? Qual é o livro? Vigiar e Punir, é que está lá? Isso, Vigiar e Punir. Pronto, aí falta agora o grupo 3. Tem alguém do grupo 3? Nada. Pode falar, então, sobre... foi o Matheus, né, que falou? Matheus, Isso. pode falar um pouco sobre o que você estava querendo. Pronto, professor. Basicamente, né, nesse trecho do livro, Beccaria, ele nos traz a noção de que o entendimento de que não necessariamente o rigor da pena, a quantidade da pena vai fazer com que o criminoso, vamos citar dessa forma, ele se demova da sua intenção de praticar o delito. Uma vez que nem sempre essa pena, embora seja dura, embora seja longa, ela é aplicada. Então, ele sempre vai fazer com que ele, digamos assim, escape do controle social do Estado. Então, no entendimento de Beccaria, mais vale uma fiscalização efetiva por parte do controle social, mais vale uma responsabilização célere e rápida, ainda que a pena não tenha assim uma longevidade tão grande, mas que ela se torne aplicada na prática. Aí a gente, no grupo, a gente fez uma reflexão de como no nosso ordenamento jurídico foi adotado esse entendimento. Por exemplo, recentemente a questão do acordo de não persecução penal, que é possível o Estado, em determinados delitos que não envolvam violência ou grave ameaça à pessoa, aplicar, de certa forma, diretamente a pena, a fim de que ela tenha esse viés pedagógico e que ela seja prontamente cumprida, de acordo com os requisitos previstos em lei, de modo a evitar, assim, até pela demora do processo, que a gente sabe que o processo penal, como todo processo judicial, ele tem a sua demora necessária para cumprir as fases. Então, é interessante que, havendo consenso das partes, que se possa atenuar esse tempo, se possa efetivamente dar esse viés ressocializador
Opa, ressocializador não, né? Eu entendo Entendeu? que Não dá para falar em ressocialização aqui, não. Não existe esse conceito, não. não, tudo bem. É a opinião, né, do senhor que não. Não, é porque não existe mesmo, do ponto de vista da teoria. Não é Certo. minha opinião, não, porque a gente tem que compreender o que é ressocialização. Em que contexto está a ressocialização. A ideia é assim, ó. Quais são as funções da pena? Prevenção, Prevenção. A prevenção se divide em quê? Geral geral e especial. e especial. Você sabe o que é, né? Não precisa explicar, não, o que é. Não, até o senhor É. mesmo já explicou. Pronto, então pronto. Escola clássica é prevenção geral. E prevenção geral e teorias, outro tipo de teorias que são as teorias absolutas. Ela começa com teorias absolutas e teorias relativas. As teorias relativas teorias absoluta é dizer que, bem, a pena não tem nenhuma função, ela dá uma resposta ao mal com o mal, violou o contrato, tem uma pena, não tem nenhuma finalidade. As teorias relativas, elas têm uma finalidade. Também a escola clássica, aquele livro que eu trouxe de Feuerbach, etc., vai falar disso, uma mediação para a pena, uma finalidade. Aí qual seria a finalidade? Prevenção geral. Mas a prevenção geral é o público geral, a coletividade. Quando você fala em ressocialização, não existe aqui. Ressocialização é um conceito de prevenção especial. Sim. Entendi. Prevenção A especial é um aplicação conceito da que só pena. aparece na escola positiva, com o positivismo criminológico. Eu posso corrigir o indivíduo, eu posso mudar o indivíduo. Eu só vou fazer isso quando tenho toda a mudança do objeto da criminologia, do crime para o criminoso. Sim, perfeito, entendi. Na época que Beccaria, né, escreveu o livro, não existia essa concepção ainda, né? Tendo visto que ele é da escola. Não existia. E a teoria não existe. Na teoria não existe. Está bem harmônica. Como você vai estudar, por exemplo, análise econômica do direito? Aí eu pergunto a você, a análise econômica do direito, ela se preocupa com ressocialização? Não. Ela se preocupa mais em aferir dados, né, para que a gente tenha uma percepção do. A análise econômica, ela traz alguns postulados da criminologia clássica, e ela não está preocupada em mudar o sujeito, não. Vamos criar sistemas de penas penitenciárias humanizadas para que o sujeito volte ao convívio social. Não. A visão de análise econômica é a visão bem econômica mesmo. Você teve um crime, vamos criar uma desvantagem e pronto. E aí, ele internamente é que se decide se vai mudar ou não. Se ele quiser continuar insistindo a cometer crime, ele continua insistindo a cometer crime, e a gente vai cada vez mais aumentando as penas dele. Isso. Isso é ressocializar? Não, isso não tem nada a ver com ressocialização. Não quero que ele volte ao convívio social, não. Eu quero que ele tome decisão consciente de si, que é mais desvantajoso cometer crimes. Só isso. Isso não é diferente de ressocialização. Garantismo penal. Outra pergunta, Matheus. Garantismo penal se preocupa com ressocialização? O garantismo penal ele se preocupa com atenuar, né, o poder estatal, garantir, preservar. Só isso. Não tem nada a ver com a ressocialização também, não. Garantismo penal revisa a teoria clássica do mesmo jeito. Não faz, aí mistura muito, eu vejo direto, até os tribunais, misturando ressocialização com garantismo penal. São coisas que se excluem, por ponto de vista. Porque são de correntes teóricas antagônicas. Garantismo penal não vai falar em vamos mudar o sujeito. Não, vamos diminuir. Veja que a lógica do garantismo é a lógica do paradigma da reação. Vamos diminuir o direito penal. Mas diminuir o direito penal para manter a sua eficiência.
vamos preservar as garantias penais para ter um sistema mais seguro. Mas isso não é o objetivo de ressocializar o sujeito, é mudar o sujeito. O Estado liberal não pensa em mudar ninguém, não. Todo mundo é livre para escolher a forma de bem viver, inclusive cometer crimes, mas se cometer crimes vai ter consequências. Inclusive, tem autores que defendem que o crime faz parte da estrutura social, né? Exato. Não, a criminologia crítica não diz isso, não estava falando exatamente isso agora, que no modelo, o modo de produção capitalista, ele é um modo de produção que produz violência, produz propriedade, isso gera conflito entre as pessoas. Tem também, Emile Durkheim, ele defende também esse posicionamento de que o crime faz parte da estrutura da sociedade, é como se fosse uma engrenagem. E é da funcionalismo humano, né? Exatamente, direito penal funcionalista. Realmente eu havia confundido esses conceitos. Eu sempre tinha tido assim a ressocialização como dentro dessa perspectiva também, garantista, talvez fosse uma confusão que eu fiz na minha mente. E até mesmo, como é comum, você falou, é uma coisa que no dia a dia é muito confundido mesmo. É comum. Então, análise econômica do direito. Eu coloquei uma telinha, vocês estão vendo aí. É uma solução, veja, a gente saiu da criminologia crítica, vocês viram que é uma criminologia de esquerda, deslegitimante, problematiza todo o sistema capitalista, coloca a questão da violência relacionada com a propriedade, a obtenção de lucros, classes dominantes, etc. E aí eu venho com a criminologia não vamos chamar de criminologia, porque ele não é bem uma criminologia, é a análise econômica do crime. Análise econômica do crime. Bem, o crime é uma atividade econômica como qualquer outra, então regula-se pela lei de oferta e procura, em última análise. Né? O comportamento, o comportamento criminoso é analisado do ponto de vista econômico. E do ponto de vista econômico, você tende a cometer certos comportamentos quando dá maior lucratividade, correto? Então, o que é que você deve fazer para diminuir a lucratividade do comportamento? O crime é um comportamento. Se ele é um comportamento que leva à lucratividade, o que é que eu faço para eu diminuir, desestimular esse comportamento? Diminuir a lucratividade do comportamento. Diminuir a lucratividade. Como é que eu faço para diminuir a lucratividade? Analise o crime como o crime como um comportamento comercial mesmo. Como é que eu faço para diminuir a lucratividade de um negócio? Certeza de que aquela pessoa que está cometendo o crime, ela vai ser punida. Aumentar, inclusive Beccaria diz isso, né? Aumentar a certeza de punição. Alguém falou aqui, também colocou agora, foi Andréa. Aumentar a certeza, né? A indisponibilidade, medidas como a indisponibilidade dos bens, já numa fase... Atribuir uma consequência que desestimule, aí você pode colocar isso aí, Décio, desestimular, aí são as ações que tocam bens. Medidas, né? Até decisões liminares, né? Que antecipam a indisponibilidade dos bens. Então, são medidas de desestímulo, as punições, né? Punição de multa, como estão colocando aí, correto, mais punição, mais as punições rápidas, né? Soluções de medidas rápidas, diga aí. Silva Sanches fala em direito de 3.0, né? Direito ágil, porque quanto mais ágil o direito,
mais fácil ele punir. Então, eu vou pegar aqui o que aqui Cirino diz. Aí Cirino diz o seguinte, Cirino diz, ó, isso aí que vocês estão vendo de humanização, e não tem nada de humanização, isso é uma articulação para aumentar o poder positivo. Exatamente, aí Cirino, eu acho que ele está certo. Quando o sistema está humanizando aqui, o discurso de humanização, na verdade, ele não está humanizando, ele está agindo de acordo com a análise econômica do direito. Por quê? Ele está sendo mais ágil. Porque imagine, se todo o crime eu tivesse que fazer todo o processo clássico, processo penal clássico, ordinário, isso ia demorar uma eternidade, ninguém ia ser punido. Eu preciso ter mais a agilidade, porque isso não é na análise econômica do direito, vocês que estão me dizendo aqui, eu preciso desestimular um negócio. Como é que eu desestimulo um negócio de alguém? Aumentar a certeza de punição, criar desestímulos mais diversos possíveis, criar multas, né? Por exemplo, os acordos de não persecução penal, diminuir a procura. Como é que diminui a procura? Deixando que certos crimes, deixar que já estão presentes na lei, eles deixem de ser crimes. Sejam responsabilizados de outra forma. Descriminalizar e administrativizar o direito penal, né? Hoje, assuntos que eram do direito penal, assuntos que eram da administração, leva para o direito penal, assuntos que é do direito penal, leva para a administração. O direito penal, ele perde um pouco a sua essência. O crime de receptação, o crime de receptação. Eu vou passar aqui um vídeo, e aí vocês vão me dizer um vídeo de Geraldo Mello, e vocês vão me dizer qual é a linha teórica que ele está seguindo. Espera aí. Um momento. Espera aí, um momento aqui. Deixa eu ver aqui o vídeo. Espera aí, eu estou pegando aqui, que eu tenho que olhar aqui no meu canal, o link dele aqui. Compartilhando. Pronto, né? Vou ligar agora. Vocês prestem bem atenção nesse vídeo de Geraldo e me digam, anotem algumas linhas teóricas que ele está seguindo. O marqueteiro dele está seguindo que linha criminológica? Vou colocar aqui. O negócio do bandeiro é ganhar o pão. Do bandido é cometer o crime, que é um negócio de baixo risco para ele. Pode ser preso e solto logo depois. Precisamos transformar o crime, o negócio do bandido, num negócio de alto risco para ele. Isso eu pretendo fazer como senador. É isso que um senador faz. É isso que Geraldo vai fazer. E aí? Deu para ouvir direito? Negócio de risco. O marqueteiro dele está seguindo qual linha? Crítica
Econômica, não, professor? Não, é uma linha de paz. Tá ouvindo? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui as opções. Eu vou colocar as opções para a gente marcar, né? O marqueteiro de Geraldo Melo segue qual linha? Então, pergunta. Alternativa A, econômica. Alternativa B, crítica. Alternativa C, labeling approach. Alternativa D, subcultura. Alternativa E, ecologia criminal. Ou Escola de Chicago. E aí? Já houve uma resposta aqui, alternativa A. Alguém tem outra alternativa? Não? Matheus respondeu A. Matheus, Luciana não tem. Correto. Claramente, eu acho que é a alternativa A, né? Ele segue a análise econômica do crime, porque ele coloca o crime, como é que ele diz lá com todas as letras? O crime é um negócio. Já me entregou de bandeja a análise econômica do crime. O crime é um negócio. E me entrega de bandeja quando diz o que é que eu faço. A mesma pergunta que eu fiz a vocês, ele coloca o que é que a gente faz para diminuir o crime ou desestimular o negócio. Você aumenta o risco do negócio. E como, aí a pergunta, como a gente aumenta o risco do negócio? Como aumentar o risco do negócio? E aí vocês me disseram aqui hoje, vocês me colocaram, aumentar a certeza de punição, desestimular a prática, criar, né, invasão de bens, apreensão de bens, estratégias técnicas gerais de intervenção no patrimônio. Aí eu vou colocar uma questão. Na análise econômica, eu vou até colocar uma questão na análise econômica. Quando o Estado inicia uma guerra às drogas, ele desestimula ou estimula o tráfico? Desestimula. Por quê? Com grandes apreensões, vai afetar a economia do negócio, né? Alguém discorda? Tem um complemento? Ó, eu entendo que desestimula, porque aumenta, além disso, além de afetar a economia, aumenta também os riscos do negócio. E aí, por desestimular, aí acaba aumentando, digamos assim, valorizando aquela droga também. É feito mais ou menos o que acontece na Indonésia lá. Não, eu estou entendendo. Então, só que o impacto financeiro na organização é maior. Diga aí, como é? Fala aí, Bruno. O impacto financeiro na organização ele é maior. No mercado, o produto vai ficar mais valorizado, mas a organização, ela financeira, ela vai ficar impactada. Ela pode não ter recurso suficiente para comprar um outro montante daquele e se recuperar numa velocidade, vamos dizer assim, considerável. Então, ele pode ter um produto valorizado, mas ele não vai ter a velocidade que ele necessita para repor aquilo que ele perdeu. Aí eu vou perguntar,
Tirar um grupo, concordo com você, a gente consegue tirar um grupo, uma organização, né? Porque isso é organização, isso aqui eu já estou, é um negócio. Não estou falando é importante isso, eu não estou falando de chama comerciante informal. Não estou falando para o comerciante informal de drogas, não. Varejista, o comerciante varejista. O varejista é o atacadista mesmo, é o atacadista e o produtor. Exatamente. Eu não vejo problema nem os Estados Unidos, nem os Estados Unidos, nem a Holanda. Eu estive na Holanda esse ano. Comércio varejista lá é tranquilo. Você vê as pessoas usando droga na rua, maconha, enfim. Não é problema. O comércio varejista não é problema nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem em canto nenhum. Não é por conta de 2 ou 4 cigarros que vai circular que a economia ou a sociedade vai... O que a gente está falando aqui, aí sim, é a organização do grande comerciante, o grande produtor, o transportador. Vocês viram aí a quantidade de drogas, a última apreensão que teve, imensa. Teve aqui no Porto de Natal, enfim. O comerciante atacadista. E aí, Bruno colocou uma questão aí. Bruno disse o seguinte, a gente consegue tirar a droga, mas tudo bem, consigo tirar a droga, mas o que acontece com a droga? Com o preço da droga, quando eu tiro um grupo? Aumenta. É verdade. E aí, veja, veja como a análise econômica é bem simples, né? Macroeconomia aqui. Eu acho que a regra geral, não sou economista, mas a lei de oferta e procura. Se você diminui a oferta, o que acontece? Valoriza o produto. Correto? Exatamente. E aí, como é que a gente resolve isso? Isso é um problema sério? Se o produto fica mais caro, aí o consumidor ele tem 2 opções. Ou ele vai estoporar tudo que tem dentro de casa para comprar a droga, ou ele para de consumir a droga. Ou ele vai para a rua cometer mais ilícitos para poder manter o vício. Eu acho que essa ideia de parar, eu acho que não está nos planos, não. Exatamente. Eu não sei. Por isso que existe a guerra às drogas, porque o consumidor não vai parar, aí vai começar a vender tudo que tem dentro de casa para comprar droga, e então vai chegar um ponto que ele não tem mais nada e vai começar a cometer crime. Logo, a criminalidade e a venda de droga está interligada, professor. Então, está tudo interligado. Se você tira a droga do mercado, você valoriza a droga. Quando você valoriza a droga, você não só aumenta o preço, mas quando você aumenta o preço da droga, você aumenta o lucro. Aí tem que achar onde está esse dinheiro, professor. Mas aí a questão é essa. Será que a polícia está prendendo as pessoas que estão com dinheiro? A polícia prende quem? Ela prende a droga e prende quem transporta, mas quem transporta não é o dono do dinheiro. Por isso que tem que ser encontrado o dono do dinheiro, onde está o dinheiro, né? Então... Mas o dono do dinheiro é igual ao do bunker lá de Salvador. Não é meu, não. Eu acompanhei durante um tempo Newton Albuquerque, né, que é ele tem um livro publicado, eu recomendo, foi um livro publicado com o apoio do Tribunal de Justiça, e Newton Albuquerque, A Escolha Errada, ele foi preso por tráfico, e ele conta a sua história de tráfico, né? Então, esse livro é um best-seller, eu acho, um livro muito interessante para você entender, inclusive ele foi preso aqui no Rio Grande do Norte, a primeira prisão dele foi aqui no Rio Grande do Norte, e ele escreve o livro sobre o caso dele, da prisão, né?
E Tem PDF aí para os universitários? Não, pior que eu não tenho esse livro, não tem que comprar mesmo. Não é caro, não. Lá na livraria de Aloísio tem. Então, o Newton, ele diz, ele conta a história dele, meu, você imagina, eu quero saber como é que uma pessoa chega, um conhecido dele, chega para ele trabalhava para uma pessoa transportando o carro, negócio legal. De guincho. Uma empresa de guincho, ele trabalhava transportando carros quebrados, enfim, uma empresa de guincho. E essa empresa era de um amigo dele. E essa pessoa diz, bem, agora eu vou dar um guincho para você, eu vou comprar um guincho para você, e dá um guincho a ele. E depois essa pessoa diz, agora eu quero que você, é um negócio legal, você transporte drogas. E está na situação, o emprego dele, está com o carro, tem uma dívida, está todo comprometido. E vai transportar drogas. Agora, em certo momento, a sua vida começa a girar em torno do transporte daquele negócio, do negócio que está dando certo, do transporte de drogas. Eu quero saber como é que a gente... Se eu prender Newton e ele foi preso, será que a pessoa que está por trás de Newton parou de traficar? Existem quantos Newtons à disposição de receber, em uma única viagem que faz, o valor do salário de um mês de trabalho? Então, você prende um, tem dois, tem uma fila imensa de pessoas que podem entrar nesse negócio. Eu me lembro, faz algum tempo, eu estava aqui em Natal, conversando com uma presa, e ela estava presa por tráfico também, e ela me disse, quando eu terminar de cumprir a pena, eu vou voltar a traficar. Vou viver de quê? Ela tem um negócio rentável. Vocês viram a prisão que aconteceu agora da gatinha da Cracolândia, lá em São Paulo? Quanto é que ela ganhava por dia? R$6.000, traficando. Eu vi. E Como até uma burrice dela, pelo seguinte, a imagem dela transcendia naquele ambiente, não tinha como ela não ser vista. Chamou muita atenção. Etiquetagem, né? Ela não formava o padrão de etiquetagem. Professor, e o Dória, né, espalhou na mídia que tinha acabado a Cracolândia. Retornei de São Paulo, não tem 5 dias. A Cracolândia agora, ao invés de ser só num trecho, está espalhada por alguns pontos lá do centro e, enfim, não acaba, porque eu vi que, eu estava lendo, né, estudando sobre, movimenta 1 milhão mês em São Paulo, a Cracolândia. Então nunca vai acabar. É isso que eu estou dizendo. A cidade inteira, o centro da cidade inteira agora está um caos. Tá um caos. É o povo drogado comendo lixo no centro inteiro da cidade. É horrível. E o centro é um dos pontos mais bonitos que eu acho de São Paulo. Por incrível que pareça. Então, é triste. Muito triste mesmo. E não vai acabar. Não vai. Veja, na análise econômica do dinheiro, do crime, a guerra às drogas tem desestimulado? Tem, com certeza, né? Eu acho que não. Não, como assim? Eu não entendi a pergunta. Não, porque a guerra à droga não desestimula. Desestimula? Não, e o dinheiro estimula, né? É o contrário. A guerra, ela não desestimula o comportamento mercantil. Exatamente. Ou desestimula, porque se desestimula, teria um negócio em fracasso, em queda, mas eu não tenho... É ao contrário. Aparentemente, eu estou entendendo que o negócio não está em crise, o negócio está em expansão. Isso, é ao contrário. Eu acho então, que melhora. Essa política de guerra às drogas talvez não consiga realizar o que ela pretende.
que é desestimular o negócio. Pode dizer, André. Só vai desestimular, professor, quando legalizar, porque aí sim os traficantes perderão o sentido de existir, né? Mas eles vão Aí é continuar uma existindo, né? outra Eu acho que vai coisa. ser um viés de droga de forma mais barata. Eu acho que vai continuar existindo o tráfico do mesmo jeito. Pode ser que reduza, mas deixar de existir, não. Então, uma forma de André foi para o lado o lado, inclusive, da criminologia crítica já, que é um ponto de reflexão, inclusive adotado já por algumas cidades, né, alguns estados lá nos Estados Unidos. Não adianta. Mas isso também não é tão simples, né, André? A gente sabe que não é bem assim, a gente tem muitos problemas, mas se a gente legaliza, ou se legaliza um negócio, eu regulamento, e eu acredito que perdemos o controle já. Quando se perde o controle, me parece, não tem saída. Eu vou ter que legalizar. Eu vou pegar a mesma questão, numa história recente, a questão do álcool nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, nos anos 30, fez uma guerra às drogas, só que em relação ao álcool, e o que é que aconteceu? Estimulou o consumo, o comércio. Estimulou o tráfico. O que é que hoje nos Estados Unidos tem? Tem regulação pesada do álcool. Você não pode nem sair na rua com uma garrafa de uísque. Você tem que colocar num saco plástico. Professor? As pessoas não deixaram de ingerir bebida alcoólica, certo? Mas eu barateei o produto. Se eu barateio o produto, eu desestimulo o mercado. Você concorda? Pode dizer, Tem André. isso também. Professor... Eu desestimulo o mercado. Eu não estou dizendo que vai deixar consumidor, não. Por exemplo, no caso de cigarro, o Brasil é um bom exemplo de mercado que reduziu. Reduziu com a combinação de fatores, com políticas, né, e também com taxação pesada. Se você legaliza as drogas, veja, eu vou criar mercados, eu criando mercados formais, legais, eu crio vantagens financeiras para o Estado. Pode dizer, André. Professor, eu vejo mais ou menos assim, quando o senhor fala criar políticas, pronto, o senhor falou a palavra certa. O caminho que eu vejo na situação que hoje se apresenta é legalizar e criar políticas que desincentivem e que assim mostrem os malefícios que a droga causa, como se faz com a bebida, ou seja, isso e com o cigarro. Ao longo do tempo, as políticas públicas elas foram mostrando, pelo menos no caso do cigarro, os malefícios. Então, as pessoas, os jovens, os novos, as crianças, foram já orientadas, não use, tal, porque isso prejudica, e foram crescendo ouvindo isso. Hoje, a gente, no Brasil, pelo menos, a gente não escuta tanto ser comum crianças fumando, como era muito tempo atrás. Então, talvez o caminho seja por aí, entendeu? Porque é o tipo da coisa, é tão rentável como as armas, como eu coloquei no chat, que morrendo um grupo, seja quem for, sendo preso, seja como for, outros virão. É sem fim, é uma coisa não, quando desaparece um grupo, o outro que já existe, ele se fortalece. Porque ele tem um vazio de mercado e ele passa a expandir o mercado dele. Exatamente. É essa a ideia que está, assim... Mas o combate às drogas, eles funcionam para desestimular em algumas áreas, mas quando se analisa do ponto de vista macro, não há mais como o Estado gastar para reprimir, quando ele podia ter estratégias vamos dizer, mais avançadas de legalizar, formalizar, capitalizar, inclusive,
os rendimentos e desenvolver com esses recursos políticas de conscientização. Agora, quando se fala em legalização das drogas, evidentemente não estou falando aqui de todas as drogas, isso aí vai ter, né, claro que tem que ter regulamentos e, evidentemente, eu tenho certeza que muitos dos que estão no mercado de consumo, não estou dizendo todos, mas muitos que estão no mercado de consumo, em havendo a legalização, eles vão passar para o mercado legal. Porque aí é muito mais fácil você consumir uma mercadoria legalizada segundo certos protocolos, né, do que ficar no mercado informal. O mercado informal vai desaparecer? Não, acredito que não vai desaparecer o mercado informal. O mercado ilegal de cigarro existe. O mercado ilegal depende da vantagem, leis de oferta e procura. Isso aí vai continuar a existir. Agora, o que nós estamos falando é disso que eu estava falando aqui com o Bruno, que são as grandes organizações, que hoje são organizações que movimentam bilhões né, de recursos financeiros, porque virou um negócio rentável, e a ilegalidade aumenta gradativamente essa rentabilidade do negócio, para o grande traficante, o organizador, que nunca é preso. Né? Nunca é preso. Quem é preso é o transportador, e esse transportador ele é indiferente. Ele funciona apenas para tornar a atividade de risco e mais lucrativa mesmo para quem comercializa. Muito interessante essas reflexões. Vamos fazer um intervalo de 15 minutos. Depois a gente volta para a segunda parte da aula. Tá certo? Perfeito. Valeu.
começar? Professor, só uma dúvida antes de iniciarmos. Ainda vai ter uma apresentação formal dos grupos em relação à obra de Beccaria? Não, já terminamos. A parte de análise ficou de manhã. Agora a gente fez aqui porque foi colocada a questão. Se alguém tiver para falar alguma coisa... Ótimo. E aí, no final da aula, o senhor vai explicar como será o próximo trabalho, não é isso? As diretrizes? O livro você já escolheu, tem um grupo que não escolheu ainda. Já, nosso grupo escolheu. Qual foi? O grupo 6, se eu não me engano, foi o grupo de Garófalo, né? Pronto, então pronto, escolheu o livro, escolhe uma parte do livro, certo. Faz uma leitura, né, da parte do livro e uma arte. Tá certo. E aí, com base nessa arte, né, aí eu vou dizer aqui, vou dizer agora, vou colocar aqui o que é que eu quero que vocês façam. Deixa um momento. Tá ok, obrigada. Eu vou colocar aqui, viu? E aí eu queria que vocês já fizessem uma leitura do livro. Escolhesse alguma... É livre. Não precisa, se vocês no trabalho aí, enfim, vocês podem escolher outras partes, mas é já para entender o que é que esses autores estão falando. Poderíamos iniciar essa parte agora. Eu queria que 10 minutos o grupo ou alguém do grupo fizesse uma leitura do seu livro, escolhesse uma parte, pegasse, abrisse e viesse para cá, para o coletivo, explicar o que é que essa parte traz. Deu para entender? E aí, vai ficar para a próxima, eu vou estipular o prazo, né? O que é que vocês vão fazer? Aí, vai fazer isso que está escrito aí no chat. Então, o grupo prepara uma imagem em patchwork, combinação de várias imagens, temas relacionados ao artigo lido. Um exemplo de patchwork é a tradução do artista Rosana Paulino, que a gente já viu aqui, né? Ela fez um patchwork falando do racismo, colocou caveiras, etc. Que consta nos slides que eu distribuí aí. O patchwork pode ser feito em formato slide, em documento Word. Vocês ficam bem livres. Aí pode também ser feito em recortes de revistas, fotografado, né? Vocês fotografam e colam numa imagem. Coloca a imagem em um documento Word ou um slide. Da maneira que vocês quiserem, a combinação de imagens. Após feita a imagem, é preciso constar uma página explicativa com as seguintes informações. Aí, título do trabalho, vocês vão dar um título do trabalho, é uma arte que vocês estão produzindo. O título do trabalho, eu vou colocar aqui. A indicação das partes, né, ou página do título do livro que foi lido, né, eu li capítulo tal, tópico tal, página tal a tal, para dar base ao meu patchwork. Item C, e à luz da teoria criminológica, explica o motivo dos elementos e imagens que compõem o seu trabalho. Então, eu estou seguindo a linha de análise econômica e criminologia crítica, isso e isso. Um título, os elementos que compõem a explicação, né, desses elementos, as partes de onde você tirou essa explicação e indique claramente a linha criminológica, né, o paradigma que você está inspirando. Tem alguma dúvida? É bem simples mesmo. Não, acho que a única dúvida que ficou agora o senhor vai dar, então, 10 minutos agora da aula do senhor para a gente preparar essa imagem. Não, a imagem é depois. Aí vocês vão fazer só uma leitura de um trecho que pode servir de base. Vocês podem mudar, né? Uhum. Agora é só para a gente exercitar o que são esses livros, de que eles tratam. Então, cada grupo vai escrever um pedaço, vai ler um pedaço aqui, eu vou dar um tempo, vocês vão ler, e a gente volta para o grupão para a gente compartilhar, para a gente entender o que, pelo menos, minimamente, o que é que esses livros tratam, né? Pronto, tá certo. Entender o contexto de cada um.
Então, quantos minutos vocês querem para essa leitura? Como é uma leitura que vocês livres, vocês vão abrir uma página, algumas páginas, ou ler livremente um trecho, quanto tempo vocês querem? 15 ou 10 minutos? 10 minutos, tá bom? 15? Professor, vamos deixar nos 15 minutos, que aí fica mais... Então, pronto. Né? Cada grupo vai fazer o quê? Pega um livro, lê um trecho, livro ou artigo, já escolheram, e me apresenta aqui rapidamente, sucintamente, o que é que trata esse livro. E aí eu vou escolher a ordem de apresentação, né? Porque eu vou dar uma ordem aqui para a gente concatenar. Tem um grupo que não tem, um grupo que está sem, não tem ninguém aqui ainda. Só me apareceram, está faltando o grupo 1. O grupo 1, aliás, grupo 1, o grupo 3 está faltando. O restante está ok. Então, 15 minutos está certo? A gente volta daqui a 15 minutos, 3h40. Aí, quando voltar, já queria que os relatores ou qualquer membro do grupo fizesse um resumo do que vocês leu. O material que leu diz o quê? Trata de quê? Tá ok? Certo, combinado.